Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Para que serve a dança? E para quem ela serve? Existisse? Esse foi um dos muitos pontos onde tudo isso aqui surgiu. A ideia de fazermos um evento dançante em parcerias, que abraçasse quem dança, mas também quem não. E mesmo assim tem o desejo de sentir as 1001 sensações que a dança pode causar. Hoje, o Na Dança Pode recebe Elô Gouveia e Giovana Poli para um super bate-papo no evento em collab Todo o Corpo é Dança. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Gê. Obrigada, Jaque. Obrigada. Feliz de estar aqui, né? Desse aulão que a gente fez hoje. Aqui no Anacan, que também é nosso parceiro, junto com outras parcerias que a gente vai estar mencionando aí durante esse episódio. E bora conversar sobre dança, né, meninas? Então, para começar, acho que melhor do que ninguém são vocês mesmos para se apresentarem e contar um pouquinho da história de vocês. Como que vocês vieram parar aqui? Você. Vai, Elô. Ai, meu nome é Elô. Eu danço Dizem que eu parei de chorar só quando me botaram dança e música. Eu comecei a dançar, eu tinha 3 anos e meio. Olha. E desde então eu não parei de dançar. Estou dentro da sala de aula há 54 anos. Eu dou aula desde os 14. E atualmente eu tenho esse estúdio Anacan, que é para todos os corpos, todas as mulheres, todos os rapazes, homens e crianças que gostam de dançar. E através do estúdio eu conheci a Gi, que trabalhou aqui um tempão comigo, e nós juntas estamos tentando manter a nossa missão viva. Com certeza. Não é? Essa é um pouco de mim. Durante o episódio vocês vão saber mais. Boa. E eu sou Giovana Poli, eu nasci bailarina. A minha mãe fala que eu realmente nasci dançando, no supermercado, em todo lugar que eu ia, parque, qualquer lugar. E eu pedia muito para dançar balé. E eu não tinha idade ainda, tinha 3 anos. E naquela época onde eu queria fazer, eu só podia entrar com 5. Aí eu acabei conseguindo entrar antes, porque eu acompanhava a minha irmã na sala de aula. E a professora falou, ela tá fazendo melhor que as de 5. Pode pôr ela com 3 mesmo. E aí eu comecei a fazer e também nunca mais parei. Não consigo me lembrar quando foi um dia na minha vida que eu parei de dançar. A dança é minha vida. Eu só danço, me confundo até um pouco quem é a Giovana bailarina. Eu acho que é legal isso. Tem isso de confundir, tipo, a dança na vida, a vida na dança. É muito sobre isso, né? Porque eu sinto que a dança, ela tem... Eu tava até comentando antes desse episódio, a gente teve um super aulão, tá, gente? Super aulão com essas maravilhosas aqui. Eu tava comentando com a Jaque que é incrível como a dança, ela traz uma autoestima. Ela traz um lugar de que não interessa se a dança é sua profissão. Você movimentou o corpo ali, escutando a sua música favorita, entra num flow, e aí a gente começa a trazer a dança para o nosso dia a dia. Você está ali limpando sua casa, cozinhando, fazendo qualquer coisa, você coloca uma dança, você começa a dançar, muda, né? É porque muda eu acho que a gente tá feliz, a gente dança. A gente consegue alguma coisa, a gente dança. A gente comemora dançando, ai, que legal, e começa a dançar. A gente tem vontade de soltar isso. A gente dança desde o útero, né? Então eu acho que a dança tá presente em tudo. É manifestação. Dança É manifestação de sentimento. Sim. É movimento emocionado, né? É um movimento que tem uma sensação dentro dele. Então, acho que esse movimento emocionado é que faz a gente se sentir tão bem dançando. Eloy, qual que foi o ponto que você falou assim, eu quero esse negócio pra minha vida? Eu acho que no primeiro dia que eu entrei numa sala de aula, aos 14 anos, me tornei profissional aos 15 com a Ruth Rachu, e depois batalhei, porque a minha geração não era bem visto ser bailarina, era muito difícil. Eu fugia da escola para ensaiar. Então, para isso, eu era uma OCDF, para me livrar logo, entendeu? E poder depois dançar 6 coreografias, 7 coreografias no final do ano.
Então, eu acho que esse lugar me veio aos 14 anos. E eu nunca mais saí da sala de aula. E eu acho que é interessante isso, né? Eu conheço bem a Elô e sei... isso que ela começou falando, como eu falei também, que eu nasci bailarina. Eu acho que não teve uma dúvida, uma questão. Era isso, você... nunca parou, não questionou, né? Assim. Fiz faculdade de artes plásticas, porque meu pai queria que eu tivesse. Fiz pedagogia na PUC, que me ajuda também na sala de aula. Tudo é complementar, né? São olhares diferentes, né? Mas o meu olhar sempre é para o ser humano, né? Para esse ser humano que é tão único. Então, a gente tem um monte de aluna aqui, mas cada uma é muito única. Sabe? Então, é isso que... E a dança traz isso. É verdade. Traz essa alegria, né? E isso vai muito de encontro com o que eu acredito. E quando eu vim, logo que abriu o Estúdio Anacan, eu vim trabalhar aqui, fiquei aqui por 10 anos, que eu conheci a Elô também, e falou muito de encontro com o que eu acredito também. Porque, como eu disse, eu nasci bailarina, mas aí quando chegou naquele momento, vou para uma companhia, não vou, eu tinha morado 1 ano fora, e aí comecei a fazer audições nos Estados Unidos para ir para as companhias. Cheguei a passar em uma para ser apprentice, que é uma estagiária assim, deles, e para ficar, no que eu fiquei lá 1 semana tentando, vamos dizer, para sentir se era isso que eu queria mesmo. Eu falei, não é isso que eu quero a dança, mas eu não quero desse jeito, só dançando na companhia. E assim, isso a gente está falando de 2004, tá? Faz 20 anos. Então eu falei, meu Deus, e agora? Mas o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Brasil? Não tem companhia de balé clássico. Eu era mais do clássico, nunca fui do contemporâneo. E eu falei, e também é um pouco solitário isso para mim, tá? De só dançar e ficar longe da minha família, do meu país e de tudo. O que eu faço? Aí eu falei, não, eu vou voltar para o Brasil e eu quero entregar a minha dança para os outros. Porque eu tinha muito isso de dançar, mas eu também sou muito boa no olho a olho, cara a cara. Eu chego muito nas pessoas. E aí eu voltei para cá e comecei a tentar entregar isso de uma outra maneira, com mais maturidade, com mais experiência e ter esse outro olhar da dança. Porque é muito difícil, porque não é um caminho já traçado. Sim. Né? E é muito legal, assim, porque a Gi hoje, não sei se todo mundo conhece o trabalho dela, mas ela trabalha não dentro de uma escola de dança, né? Ela tem a escola de dança dela ambulante. Exato. E é uma forma de trabalho que não era comum, né? Até, acho que pré-pandemia, talvez, assim. Então, ela criou-se um novo jeito de trabalhar com dança que não existia antes. Então, isso é muito legal. Diferente da Elô também, que criou um espaço que é fantástico. Mas que é muito multi também, ao mesmo tempo, né? Porque eu enxergo o Anacan como tipo um polvo, sabe assim? Porque tem de tudo. Tem profissional, tem gente que nunca dançou, tem criança. Dona Edith tem 81 anos. Seu Agenor, meu aluno, ele tem 76 anos. Entendeu? E tem as crianças de 2, 3. Tem criança de 2, 3. Mas a dança nunca é pequena. Eu sempre falo isso. Que 2 para lá, 2 para cá, para o seu Agenor, entendeu? É muita coisa. Para um corpo que nunca conversou com ele mesmo. Ele nunca conversou com o corpo dele, nunca botou no ritmo. Então, esse espaço aqui é porque tinha uma lacuna, que não existia um espaço onde uma mulher pudesse dançar. Uma mulher normal, que não tivesse como intenção ser bailarina. Né? Era só eu quero dançar, meu marido não me leva mais na boate, ninguém me leva mais para dançar, ele me levava, não me leva mais, onde que eu vou dançar? Então, vou dançar com as minhas amigas. E que pudesse acessar um lugar delas de si. De essência. E de alma, de essência. Né? Porque não tem um objetivo de formação, o Estúdio Anacan, ou eu, dessa maneira itinerante que eu sou. Não tem essa maneira de formar para companhias. É um início de transformação. De transformação. Não é de formação, é de transformação. E aí eu pego essa palavra da Elô de transformação, e até a gente estava comentando antes de começar o episódio, tipo, os tópicos que a gente queria trazer para cá. E antes da gente falar, porque é muito mais fácil, talvez, hoje, a gente que vive de dança, falar da dança profissional do que olhar a dança como transformadora, como um fator de transformação. Eu acho que quando a gente parte do porquê das coisas, é tão mais gostoso da gente ver. Porque eu sinto, por exemplo, que como profissional da dança hoje, às vezes é um saco, às vezes, sabe? Tipo, dançar profissionalmente, que você tem que ir na sua rotina ali. A aula, às vezes, não torna mais esse lugar de prazer. Torna aquela obrigação ali do seu dia a dia, porque é a sua profissão. Só que aí eu sempre tento voltar para esse lado da transformação, da autoestima, daquilo que
peraí, vamos voltar. O que a dança de fato causa nas pessoas? Por exemplo, hoje no aulão a gente viu os sorrisos que as pessoas despertam. Ninguém tá aqui porque o diretor tá ali assistindo, eu tenho que fazer um pli, eu tenho que... Não, tá todo mundo aqui nesse lugar de bem-estar. E não precisa doer, a dança não precisa doer. E ao contrário que Entendeu? as pessoas falam, todo mundo fala assim, balé dói mesmo. Dançar dói, machuca, é não, ruim. não é para doer. Entendeu? Neste momento, neste lugar. Né? Se você quiser ser profissional, lógico, subir nas pontas dói, bolha em todos os dedos. O pé mais feio que existe é o nosso. Não é não, meu pé não. Né? O seu é lindo, também calça 33. Não é achando que é 39. Entendeu? E corre, É. bota tênis, viu? Ó, deu sorte mesmo. Mas a gente tem um monte, né? Então eu acho que isso aqui não é para doer. É para você sair daqui diferente, espalhando alegria e pronto você vai. E sabe o que eu acho legal, Elô? Hoje aqui a gente tem, vocês aí não estão assistindo, né, de fato, backstage que tá rolando, mas temos aqui uma turma maravilhosa de mulheres potentes que fizeram esse aulão, que estão aqui com a gente nesse evento, participando dessa gravação, e eu tenho certeza que são pouquíssimas aqui que vivem de fato da dança, mas que têm a dança no seu dia a dia. Então é muito do que a gente fala no podcast, é fazer dança para quem dança, mas principalmente para quem não. Mas tem ali a dança como um hobby, uma atividade física, um prazer na vida, né? Então é muito legal olhar assim para os rostos assim e perceber que, poxa, hoje eu reservei aqui o meu dia para ter uma horinha ali com uma aula que, né, eleva a minha energia. Isso é demais. É que a dança liberta, a dança transporta para outros lugares. É uma conexão com o divino, né? Então, assim, você sair dessas pessoas que a gente fala que estão no escritório, estão ali na empresa, no dia a dia, cumprindo horário, que chegam aqui cedo para fazer aula, fazem aula comigo e depois vão para o dia. O dia muda completamente, ou no fim do dia. Prazer de atividade física mesmo. Exato. Né? Como Eu acho que se a gente tivesse mais alguma função vital, seria dançar. Né? Eu acho. Concordo. Quer dizer, seria dançar mesmo, porque é uma Tudo é dança. fala, e é uma fala com o seu corpo. Pé direito vai para lá, braço esquerdo vai para lá. É um diálogo com o seu corpo que, se você não consegue entender e comandar o seu próprio corpo, como você quer se comunicar com outro ser humano? Né? Seus filhos, seu marido, sua mãe, se você não tem esse domínio em traduzir para o seu corpo suas vontades, se você não consegue, né, fazer uma coisa integral, corpo, Exato. mente e alma. Exato. Entendeu? E aí eu fico me perguntando aqui, talvez a turma que está aqui com a gente escutando hoje, teriam outras pessoas para trazer junto, né? Um marido, um primo, uma amiga e tal. Como que a gente pode pensar, então, em trazer mais pessoas para esse lugar de dança? Ponto. Não interessa se eu tô ótima fazendo meu movimento, mas eu tô ali me nutrindo de muita autoestima e bem-estar. O que vocês acham que a gente poderia... até mesmo eu falo para os homens, sabe? Porque eu vejo que ainda a dança é majoritariamente feminino, né? Então, eu gostaria muito, sabe, assim, da gente pensar agora e refletir sobre isso para trazer. O que vocês acham, na opinião de vocês? Elô tendo a super experiência dela de ter um lugar físico, que a gente poderia, de repente, eventos, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que cada vez mais promover eventos como a gente fez hoje, convidar as pessoas de um boca a boca, porque eu tenho certeza que ela vai falar para, quando ela for hoje à tarde encontrar alguém, ela vai comentar. E eu acredito muito que é isso, boca a boca, para a gente poder fazer eventos diferentes, chamar pessoas, chamar alguém de alguma companhia de dança para fazer alguma coisa, que conhece halls diferentes de pessoas, nichos diferentes, para a gente ir juntando, unindo forças para todo mundo poder chegar mais. Uhum. Eu acredito que seja desmistificar. Entendeu? Tirar da mente das pessoas que bailarino tem que ter a perna aqui, tem que virar pirueta, tem que... Desse imaginário, dessa coisa que fizeram. Inclusive, os homens acham que nós bailarinos, somos seres diferentes. Né? Entendeu? Tem até um fetiche, essas coisas. Fetiche em cima É disso. verdade. Tem. Entendeu? Não é por aí. Você não chega na aula de japonês e fala que não sabe falar japonês. Está na cara que tu não sabe falar japonês. Agora as pessoas chegam para mim e falam que não sabem dançar, então por isso que não vão dançar. Mas que lógica que tem isso? Eu não sei dançar, então eu não vou. Eu sou ruim, eu tenho 2 pés esquerdos, problema meu. Eu não tenho ritmo, problema meu.
Eu não tenho coordenação. Problema meu. Eu não guardo sequência. Problema meu. Se não tivessem esses problemas, eu não seria professora, eu não teria nenhum tipo de Não teria trabalho. Eu não teria de função. Então, por que você pode errar, falar pô, arigatô, tamainekoi, ou você pode errar o japonês e não pode errar o passo? Claro. Porque o seu ego é de um tamanho tão imenso que você acha que as pessoas vão olhar o seu Pra erro você. e não o acerto da professora que lá se esgoelando lá na frente. E ninguém nasce sabendo, né, gente? Entendeu? Mas a barreira maior Eu falo, é ninguém chegar até vai te aqui. ver. Ó, fica aí, café com leite. Ninguém vai olhar para você. Ninguém vai olhar o vinco de verde, assim, para me olharem. Entendeu? Ninguém vai olhar para você. Fica tranquila. Não é verdade, Neilinha? Não é verdade, Neilinha? E eu acho que, assim, conseguindo quebrar a barreira de chegar aqui, porque o problema é, a gente chama, a gente vem, tenta ficar mais... É difícil da pessoa dar o primeiro passo, porque quando chega, daí a gente resolve, vamos dizer assim. Aí não, é difícil daí sair, vamos dizer, né? Exatamente. E eu, muito do balé clássico, eu escuto muito assim, mas eu vou esperar eu emagrecer para poder fazer aula com você. Ou, mas é que eu não sou alongada, eu vou trabalhar um pouco meu alongamento, depois eu começo a fazer balé. Essas coisas que as pessoas acham que precisa ter. Não, só fazendo que você vai conseguir. E principalmente o balé clássico. Eu acho que as pessoas têm essa coisa de estereotipação master na cabeça, de filme do Cisne Negro. Gente, não é só sobre isso. Não é só sobre isso. A dança não é só sobre balé clássico. Eu sempre defendi isso. E a dança, cada vez mais, é sobre multiplicidade. É sobre uma versatilidade que eu acho que é isso que a gente também se conectou, eu e a Giovana. Desde o começo a gente vem falando. E aí o que conecta também muito Elô e Jaque, sobre hoje nós somos profissionais da dança, mas a gente não é só bailarina. Não que só seja pouco, tá? Porque bailarina e dançarino é sofrido ali o trabalho, né? Mas é que a gente vai agregando coisas numa carreira que eu acho que é de extrema importância a gente também contar e abrir um pouquinho, né? Hoje, por exemplo, Elô Gouveia, o que faz o seu dia a dia nesse meio da dança, para além da sala de aula, por exemplo? O que eu faço no meu dia a dia fora... Por exemplo, a gestão mesmo da escola, né? O baita trabalho que é a gestão do Anacan. Né? Porque as pessoas às vezes acham que a Elô vai lá dar aula, mas conta pra gente o que tem por detrás disso, backstage. Bem, tem os 2 espetáculos do final de ano, tem a contratação dos meus 50 professores, tem 50 professores? Sim, Cara, tem ver se contar as aulas que eles deram para bater a grana deles, tem que ver se tá boa a grade ou não, quem está performando, quem não está, professor que pede aumento, a escola ainda não pode dar, entendeu? Se estão batendo as metas de venda, que significa o equilíbrio da academia, se tem flor no vaso, se o banheiro está limpo, se tem shampoo em todos os dispensers. Enfim, gente. é muito. E os meus netos e a minha mãe, que tem 91 anos, vários pratos para equilibrar e a gente dá conta. Não me venha com conversa, não tenho tempo. Porque tempo é questão de preferência. E tem horas que você precisa estar à frente de tudo. Tem horas que eu sou só Elô. Só Elô. Eu chego aqui, eu sou Elô pura. Eu não trago nada de resquício de fora. E quando eu saio daqui, eu fecho esse compartimento e vou tratar de outras personas que eu tenho. E quando eu volto aqui, eu mergulho de novo. Isso eu acho muito legal falar, né? Que a gente, como professora, né? A gente entra na sala de aula, aquelas pessoas estão ali pra gente, pra aprender ao máximo. E eu me lembro uma vez que uma pessoa aqui andando no estúdio falou assim: nossa, Giovana, é impressionante como a sua energia tá sempre boa, você tá sempre sorrindo e as alunas entram nisso. É claro que eu não tô sempre bem, é claro que eu tenho... Feito, É um ser humano. Eu tinha uma professora que falava, a Fábia, ela falava assim: vocês não têm nada a ver com a minha vida pessoal. Então, a partir do momento que eu cruzar essa porta e começar a dar aula para vocês, eu preciso estar bem, assim. E aí eu levei isso muito para minha vida. Então, eu acho que até atendendo hoje, o meu paciente tá ali querendo que eu esteja por A gente inteira tem que dar o ali, nosso né? máximo ali. E eles não têm nada a ver se eu menstruei tô de TPM, sim, que o carro furou o pneu e que você cheguei voltou com o atrasada, namorado, que privilégio eles nos darem, elas nos darem um pouco delas para que a gente cuide. E o tempo também. Gente, olha, eu tenho alunas que estão comigo há 25 anos. Mônica está aqui, está comigo há 25 anos, está perto de mim há 25 anos. Vamos conversar com Mônica, gente. Eu não posso deixar ela se decepcionar comigo. E a gente tem que estar o tempo todo com essas alunas que deixar ela acompanham, se criando e decepcionar criando. comigo. Mesmo que eu não tenha mais nada para falar para elas.
A Bia, todo dia, a primeira carinha que eu vejo, ela não chega 1 minuto atrasada na minha aula, porque a gente se compromete uma com a outra, com cada uma delas. E esse compromisso, entendeu? Tem que ser muito respeitado. Tem mesmo. Essa entrega que elas dão pra gente, vem nos ver todos os dias. Pô, Exato. eu vejo mais minhas alunas do que minha família. Que Então, amor que isso cria. exato. Eu sei como elas pisam. Eu sei como elas pisam. E dizem que eu dou aula de olho fechado, mas... E eu acho muito legal a gente falar isso das conexões que fazem dentro de sala de aula. Minhas alunas, Nossa, eu tenho muitas alunas que não fazem mais aula comigo, Mas o mas grupinho o delas... grupinho delas se mantém. É uma conexão, porque é uma intimidade, é uma troca ali dentro da Amigas da sala de aula dança, que eu que, digo. É, Amigas da exato. dança é muito especial. que criam relações profundas. Porque se é de conhecem no alma. prazer. Exato. E nós somos esse fio condutor. Por isso que às vezes nos colocam num altar de adoração que não é para mim, é para a dança. Essa reverência é para a dança. Eu só sou um fio condutor dessa sensação maravilhosa. Então, por isso que às vezes até exageram nessa posição que nos colocam, né? Mas não é isso. Né? Eu sei o respeito que eu tinha pela minha mestra Ruth Rachu e pela Renée Gumiel. Eu sei o respeito e como eu as olhava com amor dentro da sabedoria delas. Né? Então, acho que isso é... E você deixar esse rastro atrás de você. Legal. Sabe? Esse rastro de coisa boa, né? Sim. Sabe? Ela saiu daqui e nem por isso a gente deixou de trabalhar junto, porque a gente tem uma história linda. Sim. E a dança tem que se unir nesse país. Isso. A gente todos os últimos As episódios teve essa escolas pauta. de dentro do dança nosso têm que programa. se unir. Tem público para todo mundo. Exatamente. Você tá escutando aí? Você tá assistindo? Aumenta o volume então e volta. Tem público para todo mundo. Se a dança não se unir, se as companhias não se entrelaçarem, se as escolas de dança não se entrelaçarem, nós vamos sempre estar no mesmo lugar. Vai continuar pequeno, né? Hoje eu tenho uma visão muito, assim, a dança parece que é gigante, mas ela não é, ela é minúscula. O E mundo aí, é quando pequeno, eu realmente. vejo comparado com outros esportes, por exemplo, eu falo assim, gente, por que as pessoas ficam brigando uma com as outras? Assim, as escolas não se conversam, as companhias não... Uma não vai prestigiar a outra, porque eu danço em tal lugar, eu não vou assistir fulano. Às vezes não compra ingresso para assistir o ciclano porque não quer pagar, não, ele vai me dar o ingresso. Você não tá fomentando a sua própria arte, assim, né? Que você mesmo trabalha. E aí eu comparo com outros esportes, assim, de futebol, né, corrida, sei lá, qualquer outro esporte, que são bem maiores, e às vezes a galera é muito mais unida. Aí eu falo, talvez esteja aí o E problema. eu acho que a questão da dança, para não ficar pequena e para não ficar elitizada também, sabe? Essa é a questão. A dança pode ser para todo mundo, mas como que a gente pode levar isso e alcançar para mais lugares? Né? Então, esse é sempre o meu pensamento. Legal, a gente está fazendo o evento aqui, mas eu sempre tô assim, poxa, mas como outras pessoas podem estar aqui junto com a gente, mesmo que seja minimamente tendo um pedacinho da experiência? Está sendo gravado esse episódio. As pessoas podem assistir gratuitamente depois nas redes sociais. Então, eu acho que é sempre também esse pensamento dos eventos, das escolas, das companhias de dança. Tá bom, legal, é claro, a gente tem que viver, a gente tem que pagar as contas e tal. Mas como que a gente pode alcançar aquele que não tem E condição? abrir para o social. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. O Santa Cruz tem o Santa Cruz Plural, que é e que eu estou fazendo esta parceria para trazer para cá. Agora eu estou trazendo mais 2 meninas lá do Santa Cruz Plural, porque eu acho também, eu sei que nós somos um estúdio de desejo, né? De objeto de desejo, um estúdio que é caro, porque nós propomos um trabalho diferente de todos os outros, o nosso Free Pass, que você pode fazer tudo. E é posicionamento de mercado. Não é posicionamento de mercado, mas seria muito hipócrita eu dizer dança para todos e ter pessoas que não podem fazer, principalmente crianças. Mas isso eu acho legal você comentar, Elo, como que vocês pensam nessa então, parte social, né? Eu tenho que ter esse olhar, mesmo que seja
3, 5, 10. É um começo, e tudo é um começo. Começo. E acho que eu Então, não a posso Elô tá com esse trazer para projeto mim, incrível. acho que eu não posso trazer para mim, quer dizer, as meninas... Eu sempre estou dizendo que eu tenho escola, porque eu quero trazer esse público. Então, quando é a moça aqui na farmácia, ela tem 2 meninas. Convidei para vir, não podia, então liguei para Tarragolo, lá em Paraisópolis, para ser exequível, para eu conseguir botar as 2 meninas, inclusive a minha charazinha Elô, para botar as 2 meninas lá, entendeu? É trabalhoso, mas se a gente não fizer esse trabalhinho, vai lá, fala, ai não dá para a escola, mas eu vou fazer a força, porque essa menina que tem sonho de dançar, quem sou eu para poder isso? Exato. Se eu posso favorecer. E sabe o que é mais legal? Ela tá tudo certo se não consegue abraçar o mundo. Mas já imaginou se todo lugar pudesse fazer igual Eu você faço faz? perto de mim, eu faço perto Exato. de mim. Eu faço para quem trabalha comigo, around. O que eu posso fazer? Só tenho 2 braços, 2 pernas e não tenho a grana que eu gostaria de ter para poder fazer. Exatamente. Mas já é um começo. A gente É um sempre começo. fala. É um começo. E por incrível que pareça, elas são extremamente talentosas. E a falta de possibilidade, às vezes, faz com que... Impulsiona. Não é? Não, é Exatamente. tudo, né? Faz um pliezão que dá um sotezão que você nem sabe, nem vai parar. Dá Né? gosto, né? Porque vem com muita vontade, Muita disponibilidade, vontade. aberta, entregue, Né? pedindo, né? Legal. Eloy, conta pra gente como que surgiu o Anacan, então, né? Vamos chegar nesse tópico. O nome, A história, a vontade de abrir o Vou espaço. fazer uma edição rápida. Eu fiquei viúva, acho que quem me conhece já sabe, né? E eu tinha uma dança muito difícil, jazz. Giro, pirueta, a dança me salvou, meu luto foi passado dançando, eu dançava das 7 da manhã às 7 da noite. E nesse momento eu falei, a dança me salvou, né? Vou ter que facilitar a dança. Preparei então minha técnica que chama walk dance, né? Que é uma dança acessível, um resgate para quem dançou ou uma alfabetização para quem nunca dançou. E a partir daí eu comecei a trabalhar junto com uma outra bailarina, Cecília Oliveira, dona da Steps, né? Fomos sócias muitos anos. Minha sócia Ana Maria, que tinha sido minha aluna há muitos anos atrás, na época da Joyce, imagina quando surgiu o jazz, me convidou para dar uma aula na casa dela para as amigas dela e eu estava com a técnica prontinha, foi um sucesso. 3 dias depois ela falou, quero montar um estúdio com você. Olha. Eu falei, tá bom. Assim, uma sala, quando eu vi essa sala se tornou essa coisa imensa, né? E eu tinha certeza absoluta que existia esse espaço, entendeu? Então, foi-se trabalhando nas agências, procurando um nome, vinha tudo que você possa, arabesque, plié, relevé, pas de bourrée, enfim, plateia, palco central, vinha todos os nomes que você pode imaginar e eu... Não. Ai, eu já vi, não quero. Meu marido é de formação jornalista, né? Ele é fotógrafo, mas de formação jornalista. E ele começou a pesquisar. Dança em tupi significa Anacan, e é um pássaro também da Amazônia. Isso significa dança também em tupi. Então, na hora que eu levei para Ana, ela falou, eu falei, ó, tem Ana, você... Nós tínhamos uma outra sócia, tem essa que é a letra dela, e eu sou o tio para descompensar tudo. Eu sou esse tio aí para mudar o som, o ritmo, enfim. Acabou, Outro pronto. dia perguntaram para uma moça famosíssima o que é o Anacan. Responde uma no Brasil, é um estúdio, era o nome do filho da cantora maravilhosa. É um estúdio em São Paulo. Já fez o marketing, já. Achei o máximo. Nossa, por isso que ela botou o nome no neném. Aula de história na escola, a prova de história. O que é Anacan? E eu acho muito legal agora eu entrar, e não sei se a gente já falou tão abertamente, claramente sobre isso, em primeira mão, e eu tenho uma grande amiga que conhece a Elô, a Ana Maria também, que me contou, antes de abrir, que estava para abrir em São Paulo um grande estúdio de dança que vinha para revolucionar a dança. E calhou que eu dava aula em um outro estúdio, em outra escola, e estava querendo dar um passo a mais.
tinha realmente ali, em 2010, decidido que queria mergulhar a fundo mesmo na dança, tinha acabado a faculdade, enfim, naquele momento que eu queria dar um passo mais fundo. E eu fui convidada não por ninguém aqui via Dona Cã, por essa pessoa que eu conhecia, né? Fui convidada para... Vim na inauguração, né? Dona Cã. E foi o máximo aquela inauguração, que as salas estavam todas assim, com luzes e músicas rolando. Tipo uma discoteca. Era um negócio chiquérrimo, incrível, maravilhoso. Imagens holográficas, sabe? Aqui que não tem nada, só tem um véu e parece gente dançando. Era 1900 e nada, né? Já inovaram, ó. Era o máximo. E aí eu entrei aqui, aí eu falei assim, eu vou trabalhar aqui. Porque eu entrei assim, eu falei, eu vou trabalhar aqui. Não conhecia ninguém. Como? Não faço ideia. Joga pro universo. Eu confio no meu taco. Eu vou trabalhar aqui, enfim. E aí, eu dei um jeito. Chocolate. Veio com esse nickname, Miss Chocolate. Todo mundo era louco para elas, crianças. Chocolate. Até hoje as crianças me chamam de Miss Chocolate, que eu dava aula numa escola britânica, que eu dava aula de balé em inglês, e eles são super formais, tinham que me chamar de Miss Polly, e aí ficava muito formal demais, e eu fazendo as brincadeiras de alongamento, vamos alongar, vamos pegar um chocolate, porque eu sou louca por chocolate. E aí uma menina, a Vitória Mafuz, falou pra mim, falou em inglês, não vou mais te chamar de Miss Polly, vou te chamar de Miss Chocolate. E aí ficou, e foi, e eu saí dessa escola quando eu vim para o Anacan. Ainda era Miss Chocolate. Porque Então, daí eu emergi aqui completamente no Anacan, dava aula das 2h30 da tarde às 9h30 da noite, sem parar. E foi isso. Nossa, que demais. Que legal. E Gi, você tem uma carreira também que eu queria que você contasse agora, como que você vem pensando ao longo dos anos nessa versatilidade da sua carreira, que a gente sempre conversa sobre, porque hoje, convenhamos, né, tem dança em muitos lugares, tem muitas escolas de dança, tem muitos profissionais da dança, mas como também trazer esses diferenciais, sabe? Como que você vem pensando na sua carreira, porque, como a Jaque falou, uma carreira super disruptiva. E eu achei mais legal da Gi falar, porque ela falou assim, eu vou voltar pro Brasil e vou fazer o quê? E aí, tipo, ela criou o jeito dela. Então, quando eu voltei pro Brasil, quando eu tinha já ficado 1 ano morando, e aí a hora era aquela hora, se fosse para eu seguir essa carreira lá nos anos 2000, tradicional, de dançar em uma companhia, eu teria que ter ficado lá. Mesmo porque não tinha uma companhia clássica aqui no Brasil. E eu me lembro que falava assim, minha mãe falava assim, filha, ou você vai para o Rio de Janeiro, que era mais, porque eu sempre fui muito do balé clássico, era difícil para mim, já fiz contemporâneo, balé moderno, enfim, mas era mais minha casa, o balé clássico. Eu falei, bom, se é pra eu ir pro Rio de Janeiro, sair de São Paulo, acho que eu prefiro ir pra fora do país logo de cara, né? Assim, porque já que é pra mudar, ficar longe, eu vou mesmo. Assim, eu tinha essa cabeça lá na época. E aí, quando eu vi que eu não queria lá ficar na companhia, que eu queria voltar pro Brasil e fazer a dança aqui, eu falei, por onde eu começo? Né? E eu não sabia muito ali o que fazer. E aí, eu gostava muito do inglês também e do balé. E minha mãe é formada em psicóloga, mas dava aula de inglês, então tinha particular de inglês, tinha muito contato. Eu falei, mãe, eu quero dar aula de inglês. Não, eu também quero dar aula de balé. E também quero dar de balé em inglês, porque eu quero começar percorrendo por um lugar diferente. E aí também falei, vou atrás de uma escola, que era essa escola que eu comentei, que eu dava aula. Falei, vou dar um jeito de dar aula nessa escola também. Dei um jeito, fui lá e fiz. E fui lá e fiquei 5 anos dando aula nessa escola. E aí eu sempre tinha um pensamento do tipo, já que eu não segui essa carreira tradicional de dança, porque aqui também no Brasil não tinha nem a São Paulo Companhia de Dança ainda. 2004, né? Foi em 2008 a São Paulo. E tinha uma balé da cidade, de coisa grande, que dava para eu seguir do jeito que eu queria. E não era meu jeito, o balé da cidade. Fiquei lá 5 anos dando aula. Também fui dar aula em um outro estúdio de dança, que também não tinha caráter de formação, era diferente. Então, desde o início eu já tinha esse outro lado. E aí, quando eu comecei a crescer, todo mundo falava, Giovana, por que você não abre o seu estúdio? E eu não queria esse caminho tradicional da dança.
Eu falava assim, mas eu não quero me enraizar, me prender em um lugar só. Eu sou mais do que isso. Não que seja um pouco, entende? Sim. Mas eu abrir, queria possibilidades e queria expandir mais, né? Há muito tempo, a gente tá falando, né, 2004, eu tinha 20 anos, né? E aí eu comecei a ver que não ia ser fácil não ter essa carreira tradicional, porque era meio comum antigamente. Daí você começa a vir bem, você abria uma porta, uma sala no fundo de casa. Sim, sua mãe ficava na secretaria, sua madrinha ficava na loja, não é? E dava tudo certo, você fazia absolutamente tudo. Verdade. Isso, na porta de casa, em casa mesmo. Assim, você abria um cômodo, tinha um quintal, era muito comum. E aí chamava assim, sei lá, vou falar um nome fictício, Ana Mercedes Balé, que era o nome da pessoa. Aí eu falava assim, que horror, essa coisa, não quero. Giovanna Poli Balé, vou abrir uma escola de dança, assim, quem sou eu? Sabe? Eu ficava um pouco assim, sabe? Mas Miss Chocolate ia ficar legal. Miss Chocolate ia ficar legal. Escola de dança. Miss Chocolate. Não é? E eu converso muito com o meu marido em relação a isso, que é médico e tem uma carreira tradicional. Exato. E ele fala assim, pra mim é muito fácil, porque eu sigo um exemplo, um médico, uma coisa. Você, Giovanna, tá o tempo todo criando, inventando, querendo ir pra cá, pra lá. Fiquei aqui 10 anos, aí falei, não, eu quero ir em vários lugares, porque tem gente lá de Alto de Pinheiros que não quer vir pra cá, então não dá pra eu ficar só no Anacan, então eu vou pra cá, vou pra lá. Enfim, uma série de coisas que eu fui desconstruindo quando eu cortei o meu cabelo, que eu não uso mais coque. Que eu falei assim, eu sou uma bailarina, eu não preciso usar coque pra... Eu ficava um pouco redundante, eu sou bailarina, não preciso ter coque pra dizer que eu sou bailarina. Eu sempre quis desconstruir coisas para me diferenciar de uma certa maneira, beber de várias fontes, que eu acho que eu trago isso também para minha dança. Não me aventurei ainda na bike igual vocês, meu marido que faz bike tá mega tentando, mas não fui ainda, mas faço yoga, faço meditação, sempre estou bebendo de diversas fontes, eu acho que tudo é repertório, tudo é coisas para a gente dar ali para as nossas alunas, né? A gente traz. Então é difícil essa desconstrução de eu ser itinerante. Me inspirei nos balé russos de Diaghilev, que era uma companhia itinerante. Por que não, né? E, enfim, e aí é difícil porque não é uma coisa tradicional, eu não tenho um modelo a seguir. E eu acho que é legal porque você fala da sua carreira com tanta alegria e felicidade e nesse lugar de satisfação. Porque hoje em dia, quando a gente não segue uma carreira mais tradicional, e vamos falando de dança, né, agora, dentro de uma companhia de dança, nossa, coitada, né, gente? Ai, não deu certo. Não deu certo, gente. Qual é o certo pra você? Né? Quando eu resolvo sair da companhia de dança e voltar pro Brasil, é uma escolha minha. Ai, não é mais bailarina. Não é mais bailarina. Não é mais Sou bailarina. pra caramba, entendeu? Passei muitos anos estudando e assim como muita gente, eu acho que é fluxos da vida, né? A gente também tem que se atentar com as mudanças e tá tudo bem. Não é porque você não tá seguindo uma carreira super tradicional no nicho que você escolheu, na área que você escolheu, ai, não deu certo, né? Tá tudo bem. Qual é a sua satisfação dentro da sua profissão? E cada um vai ter a sua, né? Cada um vai ter uma opinião sobre isso também, tá tudo certo. Eu sofri muito isso. Quando eu saí da companhia, foi quase tipo, nossa, ela trocou de profissão, porque agora ela é fisioterapeuta. Como se eu deixasse o balé de lado e não fosse mais fazer parte da minha vida. Pelo contrário. Hoje o público que eu atendo é totalmente bailarino, e se eu não fosse tão bailarina, eu não conseguiria atender as pessoas com a qualidade que eu atendo e ser um motivo das pessoas irem até mim. Tipo, elas vão até lá porque elas sabem que eu não vou pedir para elas pararem de dançar, na maioria das vezes. Porque o médico ortopedista vai falar, tem que parar de dançar. Eu vou falar, não tem. Você vai continuar porque faz bem pro coração. Para sua alma faz bem. E o psicológico, na hora de um tratamento de saúde, se não tiver bom, eu não consigo fazer nada. Exato. Então, assim, a primeira coisa que eu falo é, você vai continuar, a gente vai adaptar o momento, mas você vai continuar porque eu sei que isso faz bem pra sua alma. E se você não dançar, você vai chegar em casa frustrada, com dor, triste, chorando, e a gente vai entrar num limbo que E as pessoas não são muito tem, engraçadas, né? Elas perguntam assim, você ainda dá aula? Me sinto um Matusalém. Eu me sinto um Matusalém. Você ainda dança? Sim, amor. Maravilhosa! O que elas acham? O que passa na cabeça das pessoas? Pois Que ao você ficar mais velha, gente,
Vou fazer 68, para quem não sabe. Não conseguiu somar 14 com 54. Eu estou na sala de aula, não conseguiu somar 68. Vou fazer, para que fique claro. Então, é isso que as pessoas acham. Ai, o que será que ela vai dar? Será que ela vai dar um minueto? Já que Não, ela é tão gente, música. Depois a gente Entendeu? tem que soltar Então, um as trecho pessoas da são aula. muito loucas. São muito loucas. Elas querem nos botar num lugar de massificação que eu estou fora. Exato. Não suponham nada sobre mim. Me conheçam antes. Exato. Não suponham nada. Primeiro me conhece antes de falar qualquer coisa sobre mim. E eu aconselho isso a gente fazer com todas as pessoas. Todas as pessoas. Com todas as pessoas. A gente só se conhecia por vídeo. Sim. Nada como dar um abração nessas pequenininhas. Ai, ainda dá para abraçar e passar assim. Né? Então, olha, Entendeu? Nada como esse contato É pessoal que a gente tem. Né? Não, e Então, assim, eu acho que, por exemplo, o Skylo falou que ela tem 68 anos e que aula que ela vai dar, né? Eu escuto muito, às vezes, em clínica, do tipo, ai, não, eu tenho 65, eu não posso mais pular, tá? Daí eu fico, tipo, assim, falando, da onde você tirou isso? da onde que tirou essa informação? Quem falou que você não pode mais pular? Como se fosse quebrar, como se fosse frágil. E aí a pessoa fala assim, não, eu queria muito dançar, mas eu não vou porque, eu posso me machucar, né? Eu fico, não, Eu tenho uma vamos aluna lembrar, que- esse corpo aí, você pode fazer tudo sim. Eu tenho uma aluna que começou o balé clássico comigo, Rita Sampaio, aqui, aos 50 anos. Dei aula para ela, porque ela subiu na ponta comigo. Nunca tinha feito balé na vida. Começou o balé clássico com 50 anos. E ela começou falando para mim, mas eu não posso subir na sapatilha de ponta. Não, Já tem ela um dançou super na bloqueio. ponta comigo. Porque na cabeça a gente tem que começar o balé, a dança muito cedo. Se você É, não 4 começa anos. com criança, e não é assim, né? Depende. Qual é o seu objetivo com a dança? Se é profissional, eu costumo também levantar a bandeirinha, tem uma idade, né? Porque o nosso corpo ali dentro, sei lá, de uma companhia, de um grupo. Mas mesmo assim, hoje a gente tem o G2 ali em Curitiba, que funciona maravilhosamente bem, com corpos velhos, como gostam de ser chamados também. E tá tudo certo. Então hoje eu acho que já não tem mais nem esse rótulo, se é que a gente pode falar de rótulo. E aí, pra gente ir encaminhando pro nosso último tópico, afinal de contas, fazer jus com o nome do nosso evento, todo corpo é dança? Meninas, então, todo corpo é dança? Porque eu acho que isso tem muito a ver, né? A gente tem idade para dançar, ponto. Né? A dança livre, a dança que esparece a cabeça, a dança... Queria que vocês contassem um pouquinho, porque é sobre isso que a gente está aqui hoje para conversar, e aí a gente quer também escutar um pouquinho das pessoas que estão aqui com a gente, essa transformação que a dança causa. Eu começo com as crianças, eu tenho uma aluna de 2 anos, né? Que é quando começa. E eu de 82. Ela de 2 e eu de 82. Sim, né? A gente vê ali aquela criança, ela quer pular, ela quer rodar, ela quer fazer... Ela dança desde que ela nasceu até os 82. Eu tinha um grupo de senhoras que não chegavam a 82, mas elas tinham seus 75, 85, né? Que elas também começaram comigo, elas tiveram que interromper porque 2 se machucaram, enfim. Então a gente está nessa pausa aí para a recuperação delas. Mas a alegria, o resgate que elas sentiam da alma, da liberdade de dançar. E elas tinham mulheres ali, senhoras que nunca tinham dançado, que já tinham dançado, feito ali, tido esse contato de pequena, e conseguiam dançar e se libertar e falavam, é o melhor momento da minha semana. Então, Sim. Todo o corpo dança, e a dança cura, a dança vida, liberdade, energia motriz. Eu acho que é você dar espaço para o seu corpo num lugar que não é o sofá, que não é ficar em pé vendo alguma coisa, é você movimentar o seu corpo em lugares que você não faria se fosse dentro de uma sala de aula, né? o Dr. Peter Lovato, ele fala isso, né? No livro dele, A Dança é Cura. E eu tive o prazer de entrevistá-lo e ele falou, a dança, ponto, é cura. E realmente é. Aí vem naquele tópico lá do começo do nosso episódio, que eu fiz a pergunta contrária para ele. E a dança quando é sua profissão? Aí ele me respondeu bem assim, aí já é outra coisa. Eu falei, realmente, né? Depende, cada um com o seu contexto, enfim. Mas eu acho que é muito isso, sabe? A dança é cura. Ela veio para trazer... A dança lá nos primórdios, ela surgiu como um ritual de celebração. Né? Eu acho que a gente perde cada vez mais essa essência. Mesmo a gente da profissão, né, que vive, enfim. Não vai terminar, em 2 minutos eu falo que eu sou bailarina e que eu tenho um estúdio. Em 2 minutos. 2 minutos. Não é que eu estou querendo vender meu peixe.
Eu já vendi muito, tem muita gente aqui. Não é isso. Mas é o que eu quero que ela saiba que ela tem possibilidade. Outro dia eu estava passando aqui na frente, eu falei, por que você está caminhando sozinha? Eu chamo a Elô, você está convidada para entrar no meu estúdio. Ela me olhou assim, é comigo que você está falando? Eu falei, é com você. Como você chama? Isabel. Bem-vinda, Isabel. Meu estúdio está aqui, vem tomar um café comigo. 50% de chance dela vir, 50% de não vir, tudo bem. Eu já fiz minha parte. Exato. Eu já fiz a minha parte. E eu não falo não. Entendeu? Agora eu estou chamando um clube que vai me chamar para um workshop de 1h30. Eu preciso dar esse workshop? Eu não preciso dar esse workshop. Eu vou dar esse workshop? Certamente. Não sabe? Certamente, porque eu vou conhecer outras mulheres, eu vou impactar outras mulheres. Se elas vão continuar comigo ou não, outra história. Mas elas vão saber que elas podem. Elas vão saber que elas podem. Eu moro em frente a um clube, eu enfiei o Anacan lá dentro, entendeu? Porque já são mais 100 pessoas dançantes que eu pareço a Bispa Sônia. Bispa Sônia. Pareço, qual é o seu credo? Dança. Maravilhoso. Qual é a sua religião? A dança. Eu pareço uma pastora. Que bom que Entendeu? tá esse Pareço uma pastora, pareço a Bispa Sônia. Entendeu? Às vezes eu me sinto assim. Eu falo, menos, Heloísa, menos, se controla. Eu acho muito bonito tudo isso, porque eu dancei profissionalmente e a razão de eu ter saído da companhia foi porque eu comecei a me sentir um robô reprodutor de movimento. E isso começou a me incomodar muito, assim. Eu lembro que eu entrava no palco, eu falava, de novo, vou fazer isso aqui. E eu perdi total a emoção de estar ali. Realmente já não me... Eu falava, mas hoje você estava bem feliz. A gente tava parecendo... Parecia uma pipoca tônica. Parecia uma pipoca tônica. Tava muito da felizona. Exato, e aí foi Gente, isso, assim. O jeito que eu entrei na companhia foi esse. E quando eu me peguei num lugar que eu falava assim, Jesus amado, que tá sendo uma tortura eu ter que entrar no palco e reproduzir um monte de movimento que eu não faço sentido mais. A gente vai mostrar um pouco não um é trecho isso. da aula lá no Foi episódio, né? Com certeza. Eu acho que é legal. Quem não vê, não vai ver. Eu acho que é legal para também ficar uma tensão aí para você que é um profissional da dança, vai estar assistindo a gente, de prestar atenção como que tá hoje a sua dança também. E se chega nesse lugar de eu tô de saco na lua, vamos revisitar, porque a dança não tem esse lugar de saco na lua. Ela tem esse lugar de trazer a autoestima e esse bem-estar, transformar. E eu acho que é isso sobre o nosso evento hoje, né? E eu queria muito escutar alguém que queira conversar aqui com a gente sobre a transformação que a dança causa na vida de vocês. Será que alguém pode contribuir aqui com a gente com alguma fala? A Mônica tá por aqui? Quem é a Mônica? Quem é a Não, Mônica? a Mônica já foi. Já foi. Ela tá casadinha de novo. Então, peraí. Entendi. Deixa eu trazer o... Leila, Olha, Elô, estão me ouvindo? Sim. É uma pergunta do que ela falou que eu não ouvi bem quando se falou de cura. Você falou a cura e tal, e quando fala a dança não sei o quê, a cura, eu não ouvi bem. Profissional. Ah, e quando se fala do quesito profissional, A dança no como quesito assim? profissional. Ah, tá. E daí ela... Daí falou, daí ela cura ou não, então? então, aí fica o questionamento. Daí você quis expressar Ele fala muito sobre o contexto também, né? uma dúvida. Sim. Ele fala muito sobre o contexto. Vai depender do contexto da pessoa, esse profissional da dança, em qual área da dança. Tá. Professor, bailarino, vai depender da história dessa pessoa, vai depender de muita coisa. Então, a dança profissional, por isso eu não estudo a dança profissional. Eu estudo a dança. E aí eu achei lindo. Tá certo, verdade, bem profundo. É isso, mas vocês falam muito bem, e vou abrir para outros perguntadores, né? Muito bem, explicam muito bem, dão histórico de tudo. Eu achei excelente. Que bom que eu estou aqui. Muito obrigada. Alguém? Sim, mas ela. A Mônica tá aqui, ó. A Mônica! Vem pra cá, Mônica. Mônica, eu não vi que você tava aqui na casa. Eu cheguei de novo. Conta pra gente a transformação que a dança causa na sua vida hoje. Hoje não, né? Sempre. Sim. Vamos falar que é sempre. Eu, infelizmente, tive algumas questões pessoais que me levaram a
me afastar da dança há 2 anos, a princípio. Quando eu consigo voltar, estou mó feliz fazendo minhas aulas, entrou a pandemia e eu tive que parar de novo. Mas eu sou um pouquinho insistente e finalmente estou aqui de novo. E, de fato, essa questão da dança, ela mexe com a alma da gente. E é dança, é terapia, é tudo junto. É minha vida, né? Assim, sempre tive a dança na minha vida, desde criança. E acho esse espaço aqui maravilhoso, porque a Elô põe todo mundo para dançar mesmo. Fiz muitos amigos queridos aqui. E é uma grande bailarina. Já fui. Eu vi ela arrasou em violão, tava lá se divertindo muito. Agora um pouquinho fora de forma, aí me sinto meio desconjuntada, mas eu vou voltar. Mas lembra que todo corpo é dança, então não tem essa, né? E só queria... você comentou da ancestralidade, dessa coisa tribal, eu acho isso muito importante, porque o homem sempre dançou. Né? O homem sempre dançou. Eu tive a oportunidade de... Fui viajar agora, eu estava em Bali, daí eu tive a oportunidade de ver aquelas danças balinesas. As mulheres dançam com os olhos, assim, e com o dedo. É uma expressão, um negócio assim, tão tocante, que a gente percebe uma coisa cultural, e, junto com a música. Então, culturalmente, a dança também está sempre presente nas mais diversas culturas, nos mais diversos locais. E acho que ela tem que fazer parte do homem. Então, eu acho esse papel do Anacan, de fato, muito importante, porque é um espaço que você sabe que vou lá e vou conseguir dançar. Né? O que eu quiser, o que eu gostar, o que eu puder. E não tem esse compromisso Exatamente. De ser a bailarina perfeita. Da caixinha de música. E que vai ser perfeitinho. Não precisa ser perfeitinho. Sim. Maravilhosa! Uma salva de palmas. Por favor. Gente, vem aparecer aqui, por favor. A Leila também. Meu nome é Priscila, eu pertenço aqui ao Anacan e... pronto, tenho costume. E a minha pergunta é para a Elô. Elô, como que nós podemos aí quebrar esse preconceito contra a mulher mais madura, que olham para você como você fosse assim, nossa, você está querendo o quê? Resgatar o tempo perdido? Vai virar uma menininha. Né? Vai querer desfilar com o corpo, chegar dançando, se exibindo. Como é que a gente quebra isso? Fazendo as pessoas olharem pra gente. Isso é normal, isso você. Até para incentivar as mulheres. Você né? acredita? Oi? Você acredita que a gente está bacana? Muito. Você tem que acreditar. É só a sua crença. Entendeu? Eu não entro em nenhum lugar onde eu esteja inibida. Eu abro meus ombros e tenho uma disposição, assim. Eu invejo as meninas de 20 anos, não, nem as de 30, nem de 40. Eu tenho medo que meu marido olhe para uma mulher bonita, não, eu aponto aquela mulher bonita. Porque eu acredito, eu posso até me achar, entendeu? Meus filhos, mas você se acha. Eu me acho, eu sou o meu primeiro amor, entendeu? Eu me acho mesmo, entendeu? Então, por isso é que eu acho que eu não tenho idade. Eu tenho filha de 42 anos, eu vou querer aparentar ter 50. Eu tive ela com 8 anos. Nossa, que menina safada que você foi. Sim. Não dá, a conta não bate, a conta não fecha. Então, eu acredito total na minha potencialidade, na minha sedução e na minha sensualidade com esta idade. Com as minhas rugas, elas são simplesmente as coisas que eu vivi, meus sofrimentos, minhas alegrias, né? E você tem que ter esse território seu, só seu. Sim. Entendeu? Eu acho que é só seu, que você sabe quem você é. É segurança, né? E aí você convence todo mundo, entendeu? A mulher entra num lugar muito de, quando começa a ficar mais velha, que a sociedade impõe mesmo, né? De murchar ela, de falar assim, não agora poder fazer ela não uma série de presta coisas, mais, né? Ela Tá isola. todo mundo é bacana, né, Sim. gente? Tá todo mundo com umas bochechas assim, uma boca assim.
Entendeu? Tá todo mundo com a mesma cara, porque lógico, tem um esqueleto embaixo junto assim, fica todo mundo assim. Sim. Não, e Eu não historicamente... quero isso pra mim. Não. E Eu podia estar botocada, mas eu não quero. Não, e historicamente, a mulher, depois que ela perde a fertilidade, né, é como se ela não fosse mais suficiente para a sociedade, porque ela não pode reproduzir. E aí isso faz com que a mulher realmente se Não coloque possa num fazer uma lugar série mais de baixo. coisas. E aí ela perde a sensualidade, aquela coisa de atração e tudo mais, que às vezes eu acho que as mulheres elas não podem deixar isso cair de jeito nenhum. E nós somos, segundo o menino que fez Alma e Moral, o menino é ótimo, porque é o Rabino. Menino. Desculpa, Rabino. Fez Alma e Moral, nós somos as transgressoras. A mulher é a transgressora. Na gente está o pecado. Então vamos continuar sendo pecadores. E é Entendeu? isso, Nós, sim. né, tiraram isso da gente. Não, a gente é que vai mudar esse mundo. E eu acho que a dança é um lugar de trazer essa coisa de volta da mulher, Com certeza. sabe? Do né, fertilidade e tudo mais, onde a mulher entra num lugar que não existe, na E verdade. eu acho que a Elo é uma facilitadora desse empoderamento dentro de sala de aula das mulheres maduras, que vocês não podem esquecer quando sair do Anacan. Continua com esse empoderamento para a vida, com marido, namorado, filhos e pessoas, de bancar E o nunca que se é, anular. sem, E nunca se anular. Nunca. Se não é o que você acredita, não faz. Se não é o que você acredita, não faz, entendeu? Eu vejo tantas mulheres se anulando perante a vontade dos maridos, né? E daí se tornam coisas pelas quais eles não se apaixonaram. Porque eles se apaixonaram exatamente do jeito que a gente é. E tudo que os seduziu os amedronta. Porque, ai, meu Deus, olha como ela tá gostosa. O outro vai achar. Então, baixa a saia, diminui o decote, corta o cabelo, porque se os seduz, vai seduzir todo mundo. É verdade. E que medo que dá! Não, gente, bota pra fora. Deixa a essência. Obrigada. Bom, eu gostaria realmente de envolver todo mundo que está aqui com mais perguntas, mas a gente vai para os nossos finalmente aí com esse episódio. Agradecer mais uma vez a Gi e a Elo por abrirem as portas aqui também do Anacan com a gente, nesse super evento, para a gente falar de dança de uma forma muito prazerosa. A gente ficaria aqui horas. Mas Horas, né? Horas. Depois de amanhã eu achar a gente aqui. Exato. Mas agora a gente vai para o nosso coffee break, né? Porque a gente merece também. E é claro que a gente vai presentear as nossas convidadas com a nossa eco bag do Na Dança Pode, em parceria com a Evidence. Então vamos presenteá-las, isso aí. Muito obrigada, meninas, mais uma vez. Obrigada. E também vamos agradecer os nossos outros parceiros, né? De Movement, Agrudado e o Delas, é isso? E a Delas. Maravilhoso, gente. Evidência, com certeza. E agradecer todo mundo que participou aqui com a gente. Maravilhoso. É isso, gente. Muito obrigada. Curtiu esse episódio? Que tal deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para que possamos melhorar e ficaremos super felizes em falar com você. Não esquece de deixar o seu like e ainda dá para você nos avaliar nas nossas plataformas Spotify, YouTube e Orelo, ou na sua plataforma favorita, é claro. E se você tiver alguma sugestão de temática ou convidado para os nossos episódios, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você. Até a próxima!